Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Ofício Saúde Mental, um talk show de produção independente focado na promoção da qualidade de vida, saúde mental e saúde no seu sentido mais amplo. Tudo isso você encontra aqui, no canal Psicólogo Paulo Benzoni. Faça sua inscrição e acione o lembrete para não perder nada da programação que está cada vez mais diversa e interessante. Hoje temos a presença de uma atriz premiada por seus trabalhos na televisão e teatro, também artista plástica e de uma simpatia e elegância que se mostra não só nas suas atuações na TV, teatro, cinema, mas se fez presente em nossos primeiros contatos pelo WhatsApp. Vanessa Gerbelli, nossa convidada de hoje, que além da premiada atuação como Fernanda na novela Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos, na Rede Globo, onde também trabalhou em O Cravo e a Rosa e tantos outros papéis, Vanessa tem em seu histórico profissional personagens calcadas em transtornos mentais, como a esquizofrênica Elsa, de A Prova de Amor, da Rede Record, e a neurótica Juliana, de Em Família, na Rede Globo. No teatro, foi indicado e recebeu vários prêmios, entre eles o prêmio Bibi Ferreira, de melhor atriz, o prêmio APTR e Qualidade Brasil, como melhor atriz no musical Quase Normal, um espetáculo dirigido por Tadeu Aguiar, onde viveu a protagonista, uma mãe bipolar. Vanessa transita entre papéis doces e de intensa carga emocional, levando ao público mensagens relacionadas à vida, sobretudo à vida de pessoas com transtornos mentais. Vanessa, seja muito bem-vinda a esse nosso programa, esse nosso projeto de promoção de saúde mental. Muito obrigada pela introdução bonita, simpática, acolhedora. Obrigada. É tudo fato. Eu vou partindo da emoção e do sentimento que vai me causando desde o primeiro contato, e isso foi o que me causou. Na hora de escrever, de montar isso, eu falei, é uma simpatia que vem nos olhos. Obrigada mesmo. Vanessa, a sua biografia, ela revela uma vida voltada à arte e à dramaturgia, as artes plásticas. Inclusive, você outro dia postou no seu Instagram um quadro, Casal de Noivos, se não me engano. Eu fiquei parado olhando, porque eu adoro arte. Eu dei aqui no cenário. Sim, muito bacana essa tela. Essa é uma obra do André Costa, um parceiro nosso do canal. Tem a parte de canto. Como é que isso tudo foi acontecendo na sua vida? Conta um pouco pra gente. Olha, de uma maneira muito natural, porque a minha família tem muitos artistas, né? A minha mãe, ela se formou em piano. Eu acho minha mãe muito mais uma musicista do que uma advogada. Ela acabou fazendo direito para poder ter um ganha-pão, que disseram que ser musicista, concertista não ia levá-la a lugar nenhum. Então, eu convivi muito com a música da minha mãe, música do meu irmão, o irmão da minha mãe, meu tio, ele é um ilustrador, e entre outras coisas, né, filósofo também. Então, assim, a família era muito efervescente nesse ambiente de arte, né? Então, eu acho que veio de uma maneira muito natural. Eu convivia com aquilo, né? Aos domingos sempre tinha um sarau, não tinha encontro em casa que não tivesse música, que um não pegasse um instrumento, outro pegasse outro, e para mim era muito natural. Então, quando na escola apareceu uma peça de teatro para fazer, quero fazer, aquilo para mim não tinha mistério, entendeu? Então, eu acho que assim, veio com veio da família.
eu acredito. Mas eu penso que a vocação para arte dramática, eu tenho uma tia, né, que é atriz, a irmã da minha mãe, a irmã mais nova, né? Ela me impulsionou, ela foi me dando o caminho das pedras. Mas eu me lembro da sensação que eu tive, Paulo, quando eu me coloquei num palco. Me coloquei em destaque, assim, como uma proposta, né? Falar, é Alice no País das Maravilhas, a peça. Eu tinha 7 anos de idade. E a peça era Alice no País das Maravilhas, e aí eu já tinha ouvido aquele disco, na época tinha muitos disquinhos das histórias, e eu era completamente alucinada pelas histórias, minha avó me contava história todo dia, para mim o barato era ouvir história. E eu já tinha ouvido aquele disco muitas vezes, para mim era como se a Alice eu fosse a Alice também, né? Assim como a Branca de Neve, todas, né? O gato, tudo. Ainda eram os disquinhos coloridos? Isso, disquinho colorido. E a peça, ela seria feita com esse disquinho por base, porque pensavam, poxa, eles são muito pequenininhos, então a gente deixa o disquinho e bota eles lá meio que de fantochezinhos, né? E era essa peça que a gente ia fazer. E aí a gente foi fazer um teste, acho que foi o primeiro teste que foi feito. Juntaram todas as meninas que se candidatavam para ser Alice no País das Maravilhas e falaram, ai, dancem, meninas, dancem, com o disquinho de fundo. E aí, eu sei lá o que eu fiz, né? Eu sei que eu tô loira agora, mas eu era morena, com cabelo meio Gal Costa, assim, mas eu sei que eu acabei sendo eleita para ser Alice, loirinha no País das Maravilhas, me deixaram morena mesmo, e foi ótimo até, achei. Hoje eu paro para pensar, acho que a escola foi uma escolha divertida, né? Uma escolha ousada, né? Que idade isso, Vanessa? Eu tinha 7 anos, eu estava no primeiro ano do ensino. O que é isso que a gente fala hoje em Hoje dia? é ensino fundamental. Fundamental. Então, mas eu me lembro que nesse teste, a sensação que eu tive de estar no palco e poder sugerir algo que me fizesse me conectar com a Alice, o que eu pensava dela, e me expor de uma maneira livre e apresentar uma proposta. Eu me lembro dessa sensação de empoderamento, de felicidade, de alegria de estar fazendo aquilo, sabe? Então, quando aquilo... Claro que eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ser a Alice, mas quando a professora me escolheu, para mim foi além de uma confirmação, foi na verdade, acho que foi a confirmação. Eu pensei, eu quero fazer isso, sabe? Pode ser que não seja, eu não tinha uma noção de profissão, mas eu falava, eu quero fazer isso mais, eu quero fazer isso sempre que possível, né? E a sensação de liberdade, sabe? Eu sempre fui uma criança que não gostava de ser o centro das atenções, essa coisa de ficarem muito me olhando, canta para a tia, canta para fulano ouvir. Minha mãe tinha muito isso, porque ela tocava, então ela queria chamar os filhos para... Mas eu era meio retraída, eu me apresentava e tudo, e todo mundo, mas eu não gostava daquilo, não me sentia bem. Mas quando veio da escola, veio né, de uma peça que eu conhecia, que falava a minha língua, né? Minha mãe me fazia cantar Maria Bethânia, né? Eu nem sabia o que eu estava cantando. Mas... Negue seu amor e o seu carinho. Eu nem sabia o que eu estava cantando. Engraçado. Mas, enfim, essa sensação de poder fazer o que eu quisesse, era uma libertação para mim. Então, veio de uma maneira muito natural. E a partir dessa espontaneidade e dessa afirmação que eu tive, os trabalhos foram aparecendo, foi uma coisa muito natural, sabe? Assim, eu não tive que ficar batalhando, correndo atrás dos trabalhos. Eles vinham porque acho que aquilo pulsava muito forte em mim, né? Despertava, sei lá, eu era afirmada naquele ofício, né? É uma entrega, né? Me ocorre que o teatro, a partir do momento que você está ali, não diminuindo as demais artes, mas uma pintura, você está apresentando a sua obra. Uma música, um concerto, você está apresentando a sua mão, o seu sopro.
dependendo do instrumento. Agora, no teatro, você está se apresentando inteiro. Você está ali completo. Inclusive sim, cheiro, né? inequívoco. Não tem como. Sim. Então, ou a entrega, não há meio termo, né? Sim, e cada limitação, cada tensão aparece, né? E tudo revela você, né? No teatro, não tem como, né? Assim, são várias atuações, né? Olhando a sua história, de diferentes personagens, mas por força do meu ofício, né? De saúde mental, me chama a atenção as personagens com transtornos mentais. Parece que há uma... Você diz que as personagens vêm, os trabalhos vêm, mas tem Sim, vários que a característica é a questão do transtorno mental, né? A neurose, esquizofrenia, bipolaridade. Como que elas foram cruzando seu caminho, esses personagens? Como eles foram cruzando? psicose. Olha, então, a loucura sempre me fascinou, sabe? Sempre. Eu sempre achei muito bonito quem era louco. Sabe por quê? Porque assim, um personagem, o que interessa num personagem? Ele ser multifacetado, né? Não é aquele que vai agir previsivelmente, né? Uma pessoa, a pessoa que tem um transtorno mental, você não consegue ler essa pessoa, a sociedade não a lê, não consegue julgar, né? Não tem como encaixar, né? Na normalidade. É Então, uma linguagem diferente, né? isso, é uma linguagem. E para mim, sempre me encantou que o que aparece primeiro quando você vê uma pessoa fora da realidade é a dor. Isso para um ator é muito rico, entende? Porque é um mistério que você fica querendo sondar. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa ficou desse jeito? Mas por que, né? E por onde está indo esse pensamento? Eu sou dessas que fico olhando pessoa louca na rua, falando sozinha, que eu falo, cara, que coisa incrível isso. O que está passando na cabeça dessa pessoa? O que ele está sentindo, sabe? Então, isso sempre me fascinou. E eu acho que esse interesse aparecia. Então, sempre que eu podia, sempre que alguma personagem dava algum traço de ter algum transtorno, eu investia nisso, sabe? Eu falava para o diretor, ou eu falava para o autor quando dava, eu falava, poxa, isso aqui tá parecendo meio esquizofrênica. Ou, olha, eu ia trazendo mais elementos, né? Que meio que davam mais estofo para os questionamentos de saúde mental. Por interesse, quando cabia, né? Quando não cabia. E aí eu acho que chegou num ponto em que eles viram que eu tinha tanto barato de fazer aquilo, falaram, chama ela mesmo, que ela faz isso aí. Enfim, mas assim, eu tô brincando, mas algumas personagens vieram dessa forma, outras vieram assim, eu acredito que eu tenha atraído mesmo pelo o destino. O Quase Normal, por exemplo, que foi uma peça que me deu muitas alegrias, né? Foram muitos prêmios, foi uma coisa muito... até eu fiquei meio impressionada, porque não imaginei que fosse tão grande o impacto sobre as pessoas, né? O Tadeu me falou muito dessa peça no programa Era incrível, que eu tenho com incrível. ele e fiquei curiosíssimo. Poxa, a gente queria muito remontar, eu ainda gostaria muito de remontar essa peça, acho que ela ficaria mais bonita ainda, depois de tudo que a gente passou com essa pandemia, mas enfim. Passou não, está passando, né? Enfim, o Quase Normal era para ser outra atriz, por exemplo, era para ser a Totia Meirelles, e aí o Tadeu ficou sem essa protagonista, e aí pediu a sugestão de um nome, ele conversou com o Cristiano Gualda, que já estava dentro do elenco, falou, olha, eu trabalhei com a Vanessa, eu gosto dela, acho ela boa. E aí ele me chamou meio que para tapar um buraco, assim. E ele não me conhecia, e foi, enfim, foi uma daquelas... aqueles acasos, que eu não acredito em acaso, mas enfim, muito felizes. Fala um pouco dessa personagem do Quase Normal. Ela era bipolar com alguns traços
de esquizofrenia, né? Ela chega uma hora em que é indicado para ela eletrochoque, aí ela toma os eletrochoques, e aí ela perde a memória. Enfim, a peça é muito linda, né? Porque é uma mulher que, a partir do trauma de ter perdido um filho muito bebê, ele era muito pequenininho, ela começa a desenvolver os sintomas de bipolaridade, mas aí, num dado momento eles questionam se é esquizofrenia, porque ela começa a alucinar, enfim, ela fica naquele limite, né, do normal, né, mas tem um ponto em que ela realmente enlouquece, é usado eletrochoque, enfim, é muito humana a peça, é muito bonita e fala muito do trajeto de um doente mental, sabe? Remédio, questiona se tomar remédio, não tomar remédio, a terapia, o eletrochoque, não eletrochoque, terapia, o que um terapeuta pode fazer por uma pessoa dessa, né? Ou até onde uma terapia pode levar. Então, a peça ela fala muito sobre esse universo, de uma maneira muito profunda e com a riqueza e com o acréscimo da música, né? Porque a música toca num lugar que não é racional. Então, a peça é muito contundente. A peça escrita, a partitura da peça é bipolar. As vozes que são cantadas, que são abertas, enfim, é uma obra, né, de arte mesmo. É lindo. Então, tudo ali se encaixa de uma maneira muito, muito contundente para as pessoas. E a personagem, uma coisa foi muito interessante, porque é uma peça que ela foi feita lá fora, e aí o Tadeu remontou no Brasil. É uma franquia, digamos assim, a peça. Só que o Tadeu teve a liberdade de encená-la da maneira que ele bem quisesse. Mas certas coisas não podem ser mudadas, né? A partitura não pode ser mudada, nomes, enfim, texto, né? E ele fez o quase normal dele. Mas eu me lembro de ter ouvido de um diretor americano, amigo do Tadeu, eu não sei se você sabe quem é, acho que ele se chama Charles, eu não sei o sobrenome, faz tempo eu não me lembro. Mas ele assistiu muitas montagens lá fora. E ele veio conversar comigo, muito emocionado, ele falou assim, olha, o que você faz é muito diferente, porque lá fora, nas encenações, ele falou, eu vi a atriz que ganhou mais prêmios lá nos Estados Unidos, a Alice Ripley, acho que até hoje em dia ela nem tá, acho que ela ficou com um problema na voz, não sei se foi depois dessa peça, mas enfim. A peça é pesada, Mas ele falou, eu assisti a Alice Ripley, era lindo o trabalho dela. Ele falou, mas a gente ficava torcendo para ver ela enlouquecer, porque era engraçado ver ela pirar. E assistir você, não, a gente falava, não pira, por favor, não pira, sabe? Então, assim, ele disse, o que ele me deu de feedback é que tinha um componente humano ali e de integridade que ele queria que aparecesse. Então, virou uma protagonista que ele ficava torcendo não para se divertir com ela, ele ficou torcendo para ela de uma maneira mais profunda, né, de uma maneira mais humana. E isso me interessa muito, né? O que o artista quer é isso, né? Promover esse tipo de reflexão e de sentimento. Inclusive parece que tinham reações da plateia muito idiosincráticas, muito características, né, nesse espetáculo. Tinha. Era impressionante, porque assim, como a peça é muito... eu acredito que quem fez a peça, os autores devam ter casos na família, porque é relatado de uma maneira muito, muito embasada e com peculiaridades, sabe? Muito, muito verdadeiras, assim. E então eu acho que a pessoa se identificava muito. Eu me lembro de uma pessoa na plateia, eu me lembro da gente, porque a música era alta, mas num dado momento de silêncio eu escutei um uivo. A pessoa deu um uivo na plateia. Uma coisa assim. E eu olhei, falei, caramba, né? Bora continuar, né?
Mas, e aí depois a pessoa foi, acho que foi conversar com o Tadeu, ou era um parente não, era amigo de alguém que fazia a peça, só, olha, me desculpa, eu não me controlei, porque eu vivi uma coisa muito parecida, sei lá, semana passada com a minha mãe, sabe assim, coisa assim, ou mãe ou irmã, não me lembro. Mas era algo que a pessoa não, não conseguiu se controlar. Então era arrebatador, que é o que eu te falei. Arrebatou para a história, arrebatou para o palco, sabe? Exatamente, Essa porque pessoa. junta a música, junta a história, junta a atuação, a pessoa embarca de um jeito muito arrebatador mesmo. A plástica, cenografia e tudo mais, aí... Sim. E, Vanessa, como que é o processo para construir uma personagem dessa? Pois é, né? Eu acredito que nunca é de fora para dentro, sabe? Então, eu nunca pensei em fazer uma personagem, porque ela manca. Então, eu vou pensar que ela manca. Tem gente que compõe de fora para dentro, né? A partir de uma acomodação, de uma postura, de uma forma física, consegue chegar. Eu até acredito, já consegui fazer trabalhos dessa forma também. Mas eu sempre gosto de pensar de dentro para fora. Né? Então, tem sempre muita investigação. Eu sempre li muito, né? Para essa peça, por exemplo, eu li era um tratado sobre luto, né? Sobre o aspecto da psicologia. Então, vários psicólogos falando sobre luto, né? E além de ler sobre bipolaridade, para poder também, né, entender os sintomas, entender o que acontece com essas pessoas, e assisti muito filme, né, muita referência. Para essa peça eu assisti muita coisa, mas um filme que é maravilhoso, que é um filme do Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência. É um trabalho lindo da Gina Rowlands, até se você não conhece, olha, é um filme para se ver, chama Uma Mulher Sob Influência. E um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi de atriz com transtorno mental. É uma coisa impressionante, é muito lindo. Então, eu via a Gina Rowlands e eu falava, é isso! Quero ser a Gina Rowlands! Porque é incrível, o trabalho dela é incrível. Mas é bem diferente enfim, o trabalho, né? Ela... Enfim, essa personagem, então, me fez ler muito em todos os... Aí, assim, para o quase normal, né, embarquei na bipolaridade. Se falava de histeria, ia lá para histeria. Aí, a psicose, ia lá para psicose. Então, assim, acabou que eu fui me especializando. Você chegava a ter contatos com pessoas, você buscava pessoas que, de repente, tivessem transtorno, visitar locais? Eu fiz um trabalho que a gente visitou muitos hospitais, a gente visitou alguns hospitais dia aqui no Rio de Janeiro, mas eu não fazia uma paciente, eu fazia a médica. E aí, esse trabalho me trouxe muita informação, e eu me lembro que fiz muitos registros, e esse trabalho me ajudou muito nos outros que se seguiram, quando eu fazia as pacientes, sabe? Sim, cheguei a conversar com pessoas, com muitas entrevistas, né? Quando você começa a pesquisar, tem muita coisa, tem muito material, né? Mas sempre vai por aí. Eu sempre tento me nutrir de informação e de afetos, sabe? O que me toca nisso, nessa história, né? O que essa pessoa está me contando, o que me toca, o que me emociona nisso. Então, a partir daí, vou fazendo uma colcha de retalhos, assim, com essas informações, mas sem me fechar muito, sabe? Porque o teatro é uma coisa que é muito viva. Uma hora você descobre uma coisa, às vezes você está dando uma fala e você fala, nossa, encontra um outro sentido para ela, que é muito melhor do que aquele outro que até aquele momento você tinha pensado. Então, você vai girando várias chaves, né? Você vai melhorando a cada dia e vai se aprofundando, né? Como em toda relação, né? Você vai descobrindo. Eu acho que a vida é assim, né?
Sim, A gente sim, está constantemente se descobrindo e se descobrindo. exatamente, exatamente. O que essas personagens ensinaram para a Vanessa? Olha, muita coisa. Todas elas ensinam muito, né? Eu acho que me ensinaram a me equilibrar, sabe? Foi o contraponto. Verdade, verdade. Sabe por quê? Porque eu acho que tudo qualquer trabalho, qualquer obra que, que te sugira uma investigação sobre si próprio é muito saudável, né? Muito salutar. Eu acho que uma coisa que enlouquece muito o ser humano é ele justamente não procurar se conhecer, né? Viver num modo automático, assim. O ator já tem um lado muito investigativo, né? Mas você fazer um personagem com um transtorno psiquiátrico vai mais além, né? Vai mais fundo ainda. Então, eu percebi o valor de todas as terapias, de todas as formas, maneiras, buscas de se equilibrar e de se conhecer. Mais do que se equilibrar, é se autoconhecer, sabe? A investigação de mim mesmo. Assim. Eu não penso na doença mental como uma doença da cabeça, eu penso como uma doença do sentimento, sabe? Então, e o ator, ele mexe, né, com emoções e sentimentos o tempo inteiro, né? Essa é a minha ferramenta, além do corpo, né? Mas é parte do sentimento. Então, eu penso que, na minha trajetória, à medida que eu ia me aprofundando nessas personagens tão desequilibradas e tão doentes das emoções, eu ia buscando a yoga, a meditação, as terapias, sabe? E eu tenho um grande barato por me conhecer. E eu acredito que tenha muito a ver com isso, sabe? Eu tenho um profundo respeito pelos terapeutas e aplico muito. Eu sou uma analisada. Qualquer terapia eu estou dentro. Partindo desse depoimento, né, do que as personagens lhe trouxe, o que você sugere para as pessoas, no sentido assim, quando a gente fala promoção de saúde, a gente não está falando da doença, a gente está falando antes da profilaxia. A gente está falando de ter uma vida com hábitos para evitar desenvolvimento de problemas de não saúde. Uhum. O que é que você, partindo desse depoimento, o que você diz para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que acho que o mais simples que eu poderia dizer é cuidem das suas emoções, sabe? Investigue, tente saber por que eu estou sentindo isso, né? Geralmente a gente coloca sempre a culpa, né, do lado de fora, né? Fulano me causou isso e me fez me sentir assim. Não, é você que se sente. Olha que mundo você tem para investigar. Você, por que você se sentiu assim? Porque a agulha caiu ali, não caiu aqui. Por que esse amarelo está me deixando irritada? Né? É tanta coisa, é tão rico o sua vida interior é tão rica. Então, se ocupe dela. E eu acho que, assim, para mim, né, eu tenho essa crença de que as doenças, elas partem das emoções. Para mim, sim, para mim é muito claro. Se eu nunca fiquei doente sem ter antes passado por alguma intempérie emocional. Nunca. E vejo isso no meu filho, né? Meu filho tem 14 anos e eu fui assim,
ele quase nunca ficava doente. E quando ele ficava, era porque, sei lá, dia anterior tinha tido uma discussão, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu triste, ou enfim. Então, assim, para mim é muito claro. Eu acho que na escola devia ser ensinado, sabe, a se observar os sentimentos, a se falar dos sentimentos, a se curar os seus sentimentos. Eu acho que o ser humano precisa de cura, sabe? Uhum. Em todos os aspectos. Mas eu penso que a emoção é uma chave muito importante, muito crucial, fundamental. Cuidar das próprias emoções, investigar, entender, e a partir do momento em que você observa em você, você consegue compreender o outro também. Então, é uma melhora geral, sabe? Um aprimoramento, uma evolução. Sim. Estar sempre atento a si mesmo, ao que está sentindo, ao porquê está sentindo e não por quem, por causa de quem. Exato, exato. É um mundo que você tem para descobrir, né? Um mundo. Tanto que o que está acontecendo no presente, quanto o que já foi, o que já, né, o que já te marcou, o que a vida fez de você. Não é? Então, vai atrás, né? Se joga. Claro, sempre com um bom acompanhante, com um bom companheiro, né? um bom terapeuta, né? Ou um bom amigo para te ouvir. Uhum. É isso. Muito bom. Novos trabalhos, Vanessa, o que vem por aí com Vanessa Gerbelli? Então, eu estou gravando uma série agora para Netflix, chamada Maldivas. Eu não sei quando vai ser lançado, ano que vem, provavelmente. Mas não tem nada de transtorno mental. Mas apesar de eu Você achar que... volta a ser mãe de Bruna Marquezine nessa série, né? Sim. Ela não é doente mental, mas ela... eu não posso entregar. Enfim, cabe, sabia? Até cabe ali uma certa doideirinha, mas essa eu tentei não focar muito. Mas, enfim, é isso. Isso é o que vem pela frente. Projeto de teatro, estou com um projeto também, vai depender de como, dos rumos do teatro, dos incentivos ao teatro, né? Então, e aí essa peça eu tenho muita vontade de fazer, O Pagador de Promessas. Que bonito, né? Então, estamos vindo, quando que pode ser. Muito bem. Vanessa, que prazer ter conversado com você. Olha, uma conversa que fluiu aqui, muito gostosa, muito divertida. Eu falo muito, né, Paulo? Mas falamos, assim, foi muito... Foi, como diz um amigo meu, um apoiador do canal, Elinho Soares, aí do Rio de Janeiro, foi orgânico. A coisa fluiu. Então, isso é muito bom. Que bom, Quero Paulo. te agradecer. Eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vindo a Ribeirão Preto, avisa aí a gente, se Deus quiser, né, com pandemia no final, a gente pode se encontrar pessoalmente. Sim, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quero agradecer a você, Paulo, por esse convite, por essa conversa deliciosa, por me fazer lembrar da minha carreira, meu percurso. E um grande beijo para as pessoas, para todos que assistirem. Espero que essa conversa seja prazerosa, assim como foi para nós. Muito obrigado, Vanessa. Foi um prazer ter você aqui no canal, no Ofício Saúde Mental. E você, se não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, acione o sininho para não perder, como já falei no começo, uma programação muito divertida e variada que vem por aí. Obrigado, nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.